Segunda carta de Paulo aos Coríntios é certamente a sua carta mais pessoal. É a carta onde ele abre o coração e expressa a angústia que ele estava vivendo na cidade de Éfeso, onde estava morando. Ele chega a dizer que ali enfrentou feras, angústias e tribulações maiores do que suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Ele escreveu esta carta em lágrimas. E agora, nesse texto, ele vai tratar exatamente do enfrentamento da morte. E ele já tinha dito nos versos anteriores, fazendo uma espécie de contraste entre o homem exterior, o nosso corpo, que vai se enfraquecendo, se debilitando, e o nosso homem interior, que vai se fortalecendo. Ele contrasta também a nossa leve, momentânea tribulação agora em relação às glórias que estão aguardando você, que tem sua vida firmada em Cristo. E ele contrasta também as coisas que você está vendo agora, que são temporais, e as coisas que você não está vendo, que são eternas. Diante disso, o apóstolo Paulo começa a falar do nosso corpo, dizendo o seguinte: se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos uma casa eterna, feita não por mãos, eterna nos céus. O que Paulo está dizendo é que o seu corpo, o meu corpo, é uma tenda. É um tabernáculo frágil, que, passando pelas intempéries do tempo, pela dobra dos anos, esse corpo vai se enfraquecendo, vai se debilitando, vai ficando fraco, vai ficando enrugado, vai ficando doente, vai ficando cansado, vai ficando até caquético. Mas a pergunta é: morreu, acabou? Não tem mais nada? Tem esperança? Tem uma vida depois desta? Tem ressurreição? Tem um novo corpo? E Paulo então vai dizer o seguinte: se esta casa, se este corpo se desfizer, nós temos uma casa permanente, eterna nos céus, não feita por mãos humanas. Ele está contrastando aqui esse corpo frágil com o corpo de glória, com um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Não é que Paulo está depressivo, pensando em morte, não. Ele vai claramente afirmar isso, que neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ele não está querendo morrer, ele está aspirando e desejoso daquele corpo que nós haveremos de ter, que é um corpo perfeito, que não vai ficar cansado, que não vai ficar doente, que não vai ter problema de esquecimento, que não vai ter enfermidade, que não vai ter limitação. Um corpo que não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Mas por que isso é importante? Porque tem tanta gente desesperada, porque não tem esperança. Tem medo da vida, tem medo da morte, não sabe para onde vai, anda em escuridão, em trevas. Algumas pessoas pensam que quando morre acaba tudo. Outras pensam que quando morre a alma se desencarna e reencarna de novo. Há outros que acham que quando morre a alma vai para um purgatório sofrer. Tem outros que acham que quando morre a alma fica dormindo. Tem outros que acham que morreu, é aniquilado, é exterminado, acabou, não tem mais nada, é só matéria. Não tendo esperança, tem-se medo da morte. E aí Paulo vai descrever para nós, e eu peço que você preste bem atenção nesse versículo 8, quando ele diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que é morrer? Morrer é deixar o corpo. Você foi feito do pó.
A Bíblia diz isso. O homem veio do pó. O homem é pó. E o homem voltará ao pó. Esse corpo nosso foi feito do pó e vai voltar para o pó. Porém, a nossa alma, que é o sopro de Deus, diz a Escritura que agora, quando você fecha os olhos para este mundo, você vai habitar com o Senhor. Na glória, no céu, já desfrutando imediatamente das bem-aventuranças eternas. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. A Bíblia diz lá em Filipenses 1:23 que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Por isso a Bíblia diz no Salmo 116 que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O apóstolo está dizendo que morrer para um cristão é como você olhar para essa tenda rota, frágil, que é o nosso corpo físico, e agora observar que você vai ter uma casa, uma mansão, aliás, a palavra é mansão, eterna nos céus, contrastando a fragilidade do nosso corpo físico com a glória do nosso corpo celestial. Você não precisa ter medo. Você pode estar preparado para viver e para morrer. Bom, mas Paulo leva-nos à conclusão desse texto, no versículo 10, dizendo o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Note você que a Bíblia diz assim, lá em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado viver ou morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nós precisamos nos preparar para este encontro com Deus agora, porque você e eu teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal é justo. Esse tribunal é criterioso. Seremos julgados pelas nossas palavras, seremos julgados pelas nossas obras, seremos julgados pelas nossas omissões, seremos julgados inclusive pelos nossos desejos e pensamentos. Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, pois o tribunal de Deus tem essa competência. E nós passaremos por ele. Escrutínio da justiça divina no tribunal de Cristo. É claro que pelas obras, pelos méritos, pelos nossos predicados morais, nós jamais alcançaríamos absolvição no tribunal de Deus. Pelas nossas obras nós somos condenados. É por isso que pelas obras da lei ninguém pode ser justificado diante de Deus. Mas se você entregar sua vida a Cristo e crer nele, você é declarado justo diante do tribunal de Deus e o seu nome estará escrito no livro da vida. E então você receberá a bem-aventurança eterna, a própria vida eterna. E você ouvirá naquele glorioso dia as palavras de Jesus: vinde bendito do meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para você desde a fundação